Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos de 3 a 12. Mateus, capítulo 19, os versículos de 3 a 12. Eu quero concentrar a palavra desta manhã, a pastoral desta manhã, nos versículos de 10 a 12, mas eu quero ler os versículos anteriores, para que você entenda o contexto do que Jesus fala nos versículos de 10 a 12. Mateus 19, de 3 a 12. Assentados como os irmãos estão, vamos ouvir a leitura atentamente, logo depois nós vamos orar por nossas crianças, por nossas vidas. Mateus 19, de 3 a 12, nos diz a palavra: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus respondeu: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar ao Senhor. Eu convido as professoras e as nossas crianças a virem à frente. Vamos orar por suas vidas, por nossas também. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, porque ela nos traz direção em meio a tanta confusão que temos vivido no meio desta sociedade, desta geração, como Jesus disse, má e perversa, e que se distancia da tua palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, nos abençoa enquanto famílias do Senhor, enquanto igreja do Senhor, para que aprendamos a viver em família, aprendamos a viver, Senhor, nesta sociedade como ovelhas no meio de lobos. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo, nos guiando, nos orientando a vivermos para a glória do teu nome. Nesse momento, o Senhor nos ajuda a compreendermos a tua palavra e abençoa os nossos pequeninos em tudo que será ministrado também aos seus corações. Te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, cuidado com a porta, aí. Irmãos, em 1954, na Coreia do Sul, um filho de um casal presbiteriano
que havia então, estava se desviando do evangelho verdadeiro, da palavra de Deus. Este homem começou um grupo chamado a Igreja da Unificação. Em 1973 ele veio aqui para o Brasil e se instalou naquela região do Mato Grosso e deu continuidade ao seu projeto. Ele era um empresário, alguém bem sucedido na vida secular, e talvez você tenha escutado nos idos dos anos 70 ou lido algo a respeito do chamado Reverendo Moon e da Igreja da Unificação. O chamado Reverendo Moon, ele dizia que Adão e Eva haviam falhado na missão de estabelecer uma família perfeita, porque eles pecaram. E pasmem, até aí você poderia dizer assim, mas realmente Adão e Eva pecaram e falharam, eles erraram, é verdade. E aí, olha como ele coloca, não é? Adão e Eva erraram na perspectiva de formar uma família perfeita, pecaram, erraram. E aí então o Reverendo Moon começou a ensinar também que Jesus Cristo havia falhado também no estabelecimento de uma missão, de uma família perfeita, porque ele havia sido crucificado, porque não havia cumprido a missão de casar-se. E a ideia dele, passada na época, era ele e Maria Madalena deveriam formar um casal e formar uma família perfeita. Como ele não cumpriu esse propósito, então ele terminou sendo crucificado, punido. E agora Deus estava chamando o Reverendo Moon e a sua esposa para, então, formarem uma família perfeita, para formar uma família perfeita aqui sobre a terra. Quantos absurdos, porque se pudéssemos afirmar, ou podemos afirmar isso, Jesus tenha sido o solteiro mais feliz do mundo e de toda a humanidade. E como nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver como Jesus trata isso, como ele viveu este momento de ser solteiro e não estar unido física, sexualmente, conjugalmente a uma pessoa. E é interessante como Jesus trabalha aqui esse texto, porque ele foi arguído sobre a respeito de poder ou não poder repudiar, separar-se de uma mulher por qualquer motivo. Havia duas escolas no meio do judaísmo, uma que defendia que só em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, prática sexual, fosse ela de qualquer forma que fosse lícita, o adultério e outras práticas sexuais, então, que terminariam por romper como que o contrato de casamento, aquela aliança, porque uma das partes, então, havia adulterado aquela aliança. E outra escola que dizia que qualquer motivo, se a mulher queimasse a comida, pronto, o judeu poderia chegar e dizer, olha, eu estou devolvendo ela, não serve, ela queimou a comida, ela queimou minha roupa, ela não fez isso de forma adequada, tal. Então, qualquer motivo. Duas escolas que viviam brigando e tentaram colocar Jesus no meio desta briga. Jesus valoriza o casamento, Jesus faz com que as pessoas olhem para o casamento na perspectiva divina. Deus usou, criou e uniu homem e mulher, e foi Deus quem fez isso, e o propósito de Deus não era que eles vivessem por um tempo e depois se separassem, e por qualquer motivo se separassem, ou até mesmo que fosse um caso de uma relação sexual ilícita. Deus não estava dizendo para que de imediato então, qual o resultado disso? Então acabou o casamento. Não. Para isso existe a confissão, para isso existe o perdão, para isso existe a restauração, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E Jesus então dignifica, ele dá o valor divino ao casamento como instituição criada por Deus e que precisava ser honrada e valorizada. Qual a reação dos discípulos? Depois que Jesus então coloca toda a importância do casamento e como então o próprio Deus valoriza, e foi o próprio Deus que criou a união do homem com a mulher e debaixo da sua bênção, a reação dos discípulos, depois que Jesus coloca toda a seriedade em relação ao casamento, os discípulos então dizem no versículo 10, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Alguns acham até que a colocação dos discípulos foi uma colocação cínica.
Depois de Jesus ter exposto, ter explicado que o casamento é uma instituição divina e precisa ser contemplada e vivida com a bênção de Deus, depois que Jesus coloca que nem é a questão de qualquer motivo e nem mesmo o caso de relações sexuais ilícitas, já seria então a medida e a ação para de repente acabar um casamento. E Jesus vai o tempo todo fazê-los voltar a Gênesis. Não lestes o que foi dito? Olha, o Criador, Ele criou homem e mulher e Ele os uniu. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa. Jesus está sempre voltando lá e dizendo, foi Deus quem instituiu. Não esqueça isso. Nem questão de qualquer motivo, nem mesmo um motivo tão sério. Ou seja, lembre-se do Criador, que criou homem e mulher, e assim também como Deus perdoou, você também precisa exercer o perdão em relação ao seu cônjuge e trabalhar qualquer que seja a questão. E nesse contexto aí, então, depois que Jesus coloca tudo isso, então os discípulos então dizem, olha, se essa é a condição do homem em relação à mulher, não convém casar. Como disse, alguns acham que foi uma colocação cínica dos discípulos, ou pelo menos uma colocação, no mínimo, profundamente equivocada. E aí, então, Jesus vai fazer algumas colocações. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Nem todos são aptos, nem todos foram chamados para não casar, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus estava dizendo, olha, Deus pode sim chamar pessoas para não casarem, para não terem uma vida conjugal. E Jesus então vai dar alguns exemplos. No versículo 12 ele diz então, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aí Jesus termina esta fala dizendo, quem é apto para o admitir, admita. Jesus vai dizer, olha, há situações sim, em que a pessoa não vai constituir uma família, não vai entrar no relacionamento conjugal, por conta talvez de algum problema de nascença, como Jesus Cristo disse aqui, porque há eunucos de nascença, e o eunuco era justamente aquele homem que, alguns deles castrados, que não constituíam uma família, não constituíam um relacionamento conjugal, e aí Jesus então vai dizer, olha, há eunucos de nascença, ou seja, já nasceram com algum defeito, com alguma questão congênita, que os impossibilita de terem uma vida, e principalmente naquela época, com menos conhecimentos científicos, como temos hoje, com tantos problemas que existiam naquela época, e aí Jesus diz, há alguns sim, que por problema de nascença, tendo nascido com algum defeito congênito, eles não vão constituir um relacionamento conjugal. Há outra situação que Jesus coloca aí, ele diz, e há outros a quem os homens fizeram tais. Há outros que os homens fizeram tais. Há outras pessoas que elas foram feitas eunucos, como eunucos, por ação dos homens, por um processo cirúrgico. Existiam oficiais de alguns países que, para servir à família real, eles eram castrados, justamente porque a ideia era de, olha, vamos tentar evitar qualquer envolvimento sexual desses oficiais que vão servir diretamente à família real com pessoas da família real. E aí a ideia era realmente de homens castrados, para que eles não se relacionassem, não tivessem a tentação nesse aspecto, de ter uma relação, de ter relações com mulheres da família real. E aí Jesus diz, aqueles a quem os homens fizeram eunucos. E Jesus também vai dizer, e aqueles então que fizeram a opção. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus estava dizendo, alguns fizeram a opção pelo celibato, e isso com o propósito do reino dos céus, de servir ao reino. E Jesus vai dizer,
Quem é apto para admitir que admita? Este apto aí é a ideia daquele que é capacitado por Deus. Quem é chamado por Deus para isso? Deus vai dar graça para que viva o celibato para a glória de Deus. Não é imposição, por exemplo, como a Igreja Católica Romana fez e tem feito ao longo de séculos e séculos e séculos, impondo aos seus sacerdotes que eles sejam celibatários. Não, a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus está dizendo que pode ser uma decisão voluntária. A pessoa decidiu não constituir família, não entrar no relacionamento conjugal, não formar uma família para se dedicar integralmente ao reino dos céus. Dedicar-se, mas não por imposição do ser humano. Eu tive a oportunidade de conhecer, quando ainda na época do seminário, há mais de 30 anos, talvez ele não seja mais vivo, o pastor Amilcar Borba. Ele já era um senhor idoso na época, e um homem de Deus. Ele foi pastor da igreja presbiteriana da IPB, só que era chamada Igreja Presbiteriana Unida, lá de São Paulo. E esse homem tinha um conhecimento impressionante da Bíblia. Alguém chegava e dizia: pastor, veja só, isso, como é que a gente trataria hoje? Ele disse: abra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos de 10 a 18. Aí lá ia você lá, estava lá o texto. Pastor, mas isso, abra lá em Levítico, capítulo tal, aí em cima. Ele foi um homem que tomou a decisão pelo celibato, para consagrar-se integralmente ao reino dos céus. Foi uma decisão do coração dele, ninguém impôs isso. Então, esse aspecto de ser um solteiro por uma decisão, primeiro que não é pecado, até porque o próprio Jesus diz aqui, que alguns então tomaram esta decisão. Nós sabemos que há também solteiros que não só do aspecto de não terem se casado, mas outros que passam a ser solteiros nesse aspecto, como alguns que passam por situações de separação, alguns que passam por situação de viuvez e outras questões. Eu quero ir terminando dizendo algumas coisas a respeito do que você mesmo conhece, à luz da palavra de Deus, a respeito de como Jesus foi solteiro. E como igreja, como a gente precisa amar, respeitar e termos um bom relacionamento. Nós esperamos que hoje à noite, pastor Joás, pastor, psicólogo, pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, se Deus nos permitir, ele está já agendado, tudo certinho, mas tudo depende da providência de Deus. E aí ele está para pregar e trazer uma palavra para nós como igreja, para pensarmos nesse contexto de família, como temos pensado nesses 6 domingos de família, olhando para situações da Bíblia, retratos de família, sim, e pensarmos sobre o solteiro. Quantos e quantos solteiros nós temos na igreja? E aí eu quero dizer para o seu coração, seja um solteiro feliz. Jesus foi um solteiro feliz, quando aqui pisou nesta terra. Seja um solteiro que vive para a glória de Deus. Feliz porque vive para a glória de Deus. Seja um solteiro que investe tempo, energia e recursos no reino de Deus. Seja um solteiro que investe tempo, recursos, energia no reino de Deus. Foi isso que Jesus fez no seu ministério aqui. Seja um solteiro que descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não vai se lançar a qualquer relacionamento. Não vai se jogar por conta de pressão de A, B, C, da sociedade, de familiares, pressão da igreja e às vezes até, e leve numa boa, brinque, descontraia, não fique chorando por conta, porque tem alguns na igreja, não tome a igreja toda por alguns, leve na brincadeira, do mesmo jeito que brincam com casais, brincam com solteiros. Vamos ter um pouco mais de leveza nos nossos relacionamentos. E outra coisa, a nós que somos casados, cabe a palavra de que a gente tome cuidado para a gente não lançar os solteiros em enrascadas. Cuidado. Nós não temos santos dentro da igreja presbiteriana, santos como são vistos, e aqui não é uma colocação desrespeitosa, no contexto da igreja católica.
Nós não temos santos casamenteiros dentro da igreja aqui, não devemos ter. A gente pode orar pelas pessoas e orarmos uns pelos outros, solteiros que oram pelos casados, casados que oram pelos solteiros, buscando a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então, descanse no Senhor, que a gente se relacione com mais leveza, que a gente não pressione as pessoas, porque Deus tem o tempo dele, Deus tem o modo dele, e às vezes nós não estamos ajudando, às vezes não estamos ajudando uns aos outros, mas veja, a gente pode brincar com respeito, a gente precisa ter cuidado também com as brincadeiras, a gente precisa ter cuidado com as brincadeiras. Pode ser que você não acredite, mas eu sempre fui muito tímido, e na adolescência tínhamos eu e outro colega na Igreja Madalena, e mais ou menos a gente com 15, 16 anos, a gente sempre, quando tinha aniversário da igreja, a gente ficava um com o outro, já marcava o horário e tal, porque a gente era tão tímido que a gente se entendia muito bem, era eu e o Amós, e nos entendíamos muito bem. Agora, quando estava no meio de grupos, meu amigo, era um negócio de você ficar tremendo de medo do que poderia acontecer. E aí 2 colegas chegaram para dizer, vem cá, para a gente apresentar aqui algumas pessoas. E não, apresentar o quê? A gente já começava a ficar com medo. Não, é a gente, é a pessoa aqui, conhecida nossa, que a gente queria apresentar a vocês. Quando a gente chegou lá, isso era uma festa de 15 anos. Tinha umas 20 moças assim. Aí começou. Olha, isso aqui é fulana, Petrônia e Amós. Tudo bem? Boa noite, tá? Essa aqui é outra, e foi assim, umas 20, e vários rapazes rindo, porque eles tinham planejado isso, maldosamente eles tinham planejado isso. Então veja, não vá curtir e brincar, para você estar rindo às custas do desespero dos outros. Então veja, seja um solteiro feliz, que glorifique a Deus, através de uma vida que honra ao Senhor, assim como Jesus. Eu lembro que certa feita, e aí entenda o que Jesus disse aqui, quem é apto para o admitir, admita. Pode ser que Deus chame você para o celibato, para não estar mais unido a ninguém, se você já foi, ou mesmo que você não tenha sido, não sei qual o propósito de Deus para a sua vida, mas entendendo isto, viva intensamente para a glória de Deus. E eu quero terminar com uma situação que aconteceu no Alto Sertão da Paraíba, numa igreja de outra denominação, na escola dominical. Eles tinham a prática que quando ia terminar a escola dominical, cada classe, então, cada membro da classe dizia um versículo, decorava um versículo para dizer no final da classe. E aí tinha um senhor que ele estava viúvo e estava paquerando uma senhora, naquela classe. E aí, quando chegou a situação, o momento dele, ele olhou na direção da senhora, não olhou para o professor, olhou na direção da senhora e disse, Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja só. Foi, quando chegou a senhora, ela olhou na direção dele e disse, a Bíblia também diz, antes só do que mal acompanhado. Não diz isso na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Mas eu acho que foi o versículo que ela pegou o adágio popular e tornou ele um versículo bíblico. Antes só do que mal acompanhado. Seja um solteiro feliz, abençoado por Deus. Se Deus chamar você para viver nesta condição, honre ao Senhor. E viva feliz. Dependa do Senhor, como nós cantamos aqui. És tudo tu, Senhor, tu és tudo, que tanto os casados como os solteiros. Tu és tudo que eu preciso para viver. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.